Andy Weir é um grande autor de ficção científica contemporâneo, mas eu ainda não li nada dele. Será que esse autor é pra mim? É o que a gente vai descobrir agora. Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal de literatura mais científico que você vai ver nessa internet. E esse vídeo vai ser um vlog de leitura em que eu convido você a me acompanhar para ler todos os livros do autor Andy Weir lançados até o momento. O mais novo lançamento do autor Devoradores de Estrelas está saindo fresquinho do forno para você, e a editora Suma carinhosamente convidou a gente aqui do Luago para fazer essa leitura e nos enviou a cópia antecipada. Só que se você já acompanha a gente aqui do canal há um tempo, sabe que o Perdido em Marte está no meu Desejados há muito tempo. Eu sempre falo que vou ler, mas eu acabo nunca lendo, só que esse ano eu bati o martelo. Falei, desse ano não passa, vai Perdido em Marte. Perdido em Marte é o primeiro livro do autor e foi lançado em 2014, e você provavelmente conhece esse livro por causa da sua adaptação que saiu em 2015, que o Matt Damon faz o papel do personagem principal. Foi um filme bem bacana, eu assisti e gostei pra caramba, só ainda não tinha feito a leitura. E como eu ia fazer a leitura de Perdido em Marte, que é o primeiro livro do autor, e Devoradores de Estrelas, que é o último lançamento, por que então não fazer a leitura de Artemis, que é o livro intermediário também? E aí, lendo todos os livros do autor, eu vou responder de uma vez por todas a pergunta que não quer calar. Será que Andy Weir é pra mim? E possivelmente para você também que está assistindo esse vlog. Lendo os 3 livros do autor, eu vou tirar a prova e no final a gente vai ver se esse autor e todos esses livros vão me agradar da forma que todo mundo acha que vai me agradar. Porque todo mundo fala que eu vou curtir muito a leitura deles. O Andy ou Andrew Weir é um autor norte-americano e antes de gravar esse vídeo eu dei uma pesquisada e achei algumas coisas bem interessantes. Primeiro, ele é filho de pai físico de partículas e mãe engenheira elétrica. Então eu acho que mesmo sendo escritor ele puxou um pouquinho do DNA da família. E não só isso, ele trabalhava com programação antes de começar a escrever e agora se dedica integralmente à vida de autor. E em 2016, ele ganhou o John H. Campbell Award de melhor novo autor pelo livro Perdido em Marte. E uma coisa interessante sobre Perdido em Marte é que ele lançou esse livro capítulo a capítulo no blog dele, antes de efetivamente publicar. Eu dei uma olhada numa entrevista dele e ele falou que esse foi um processo interessante de ver a recepção das pessoas com a história dele, a cada capítulo que era lançado, mas ele diz que isso não afetou no processo de escrita dele não, que a história que ele se propôs a escrever está inteira lá, independente das pessoas estarem gostando ao longo do processo ou não. Eu achei isso bem interessante porque ele não era uma pessoa que estava preocupada em virar autor, meio que aconteceu isso com ele. Ele estava trabalhando e escrevendo como um hobby, digamos assim, e publicando gratuitamente na internet, e isso chamou a atenção das pessoas pela qualidade da escrita, e logo para um livro de estreia ele já foi publicado por uma editora e ainda virou filme logo no ano seguinte. Isso não é para qualquer um. Então já pega a pipoca para curtir esse vlog inteiro sem interrupções, sem passar fome. Já deixa o like se você gostou da temática e principalmente se você topa assistir séries desse tipo de será que determinado autor é pra mim? Quem sabe a gente traz novos autores lendo uma grande quantidade dos livros publicados e bate martelo, esse autor é pra gente ou não é? Nesse vlog então você vai me ver lendo Perdido em Marte, seguido de Artemis e por último Devoradores de Estrelas, que está aqui no Kindle. E se você já leu algum desses livros, deixa aí nos comentários o que achou, vamos acrescentar nessa conversa. Estou com altas expectativas pelos comentários que as pessoas me fazem, mas tentando ao mesmo tempo não deixar isso me afetar. Vamos manter a serenidade, porque quando a gente cresce as expectativas, o tombo é maior. Mas vamos lá, eu tô com um bom pressentimento. Primeiro, Perdido em Marte. Meu Deus do céu, eu acabei perdido em Marte. Que sensação maravilhosa de gostar de um livro, de ser atraído magneticamente para uma leitura, a ponto de você não conseguir largar o livro e ler a todo o momento. Foi essa sensação que Perdido em Marte me trouxe e, assim, eu não sei nem formular a minha opinião. Eu sei que eu gostei demais, 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 demais. Eu acabei a leitura ontem à tarde e ao todo foram 3 dias lendo. É um livro com um pouco mais de 300 páginas, só que ele é magnético. Vai fazer com que você leia super rápido. Caso você não esteja familiarizado com essa história, eu vou te explicar aqui. Mark Watney é o nosso protagonista e ele fez parte de uma missão até Marte. Ele é um astronauta. Ele foi então fazer essa viagem espacial até Marte junto com outros astronautas, só que eles foram pegos no meio de uma tempestade de areia. Aconteceu uma confusão ali na superfície de Marte e o resto da tripulação voltou. A comandante achou que o Mark tinha sido morto, então não houve peso na consciência em deixar ele para trás. Só que depois de um tempo eles descobriram que na verdade ele estava vivo. E durante a leitura a gente vai acompanhar os esforços do Mark para se manter vivo em Marte, mas também da NASA, da tripulação e de outras pessoas para ajudar ele nessa missão. Por sorte, o Mark é botânico, engenheiro e uma pessoa muito inteligente, então logo de cara ele vai conseguir arrumar artifícios para sobreviver em Marte, conseguindo água, alimentação, oxigênio
e tudo mais que ele precisa. O bom de Perdido em Marte, e em algo que o Andy acerta muito na construção dessa história, é a estrutura da narrativa. A gente vai começar a acompanhar o livro de início vendo diários de bordo do Mark. Então quando a gente inicia a história no diário de bordo do Sol 6, ele vai contar pra gente toda essa situação que aconteceu. Desde o primeiro capítulo a gente já sabe do acidente, a gente já sabe que a tripulação deixou ele, a gente já sabe que ele sobreviveu e o que ele vai fazer pra conseguir se manter vivo pelo maior período de tempo. Ou seja, é um livro que já começa começado. Ele vai contar pra gente do presente algo que aconteceu no passado. Ele te fornece o panorama geral da história e você já embarca no livro entendendo tudo o que tá acontecendo e qual é o objetivo do personagem principal. E essa estrutura narrativa de diário de bordo acerta muito. Primeiro porque são diários curtos, são entradas curtas, o que faz a leitura ser muito rápida. Por exemplo, essa aqui começa na página 17, termina na 19, que já tem uma aqui super pequenininha. Aí aqui começa uma na 19 e termina na 21. E aqui já tem outra também bem pequena. Então um livro feito assim faz com que você não queira largar. Eu juro pra você, eu andava pela casa o tempo inteiro com esse livro, porque a todo momento eu tava lendo uma entrada rápida do diário dele. Mas ao longo da história a gente também vai ver outros pontos de vista. A gente vai ter a visão do lado do resto da tripulação, das pessoas que estão aqui na Terra ajudando ele e descobrindo principalmente que ele estava vivo. E a gente ainda vai ter ponto de vista do próprio planeta Marte. Então assim, é um livro que agrega muito porque todas as visões são mostradas e de uma forma muito dinâmica. Os personagens aparecem nos momentos em que eles precisam aparecer, em que você precisa entender o ponto de vista de alguém. É um livro que aproveita muito esse espaço, ele não desperdiça nenhum momento da narrativa, e isso é muito positivo. Em termos de ficção científica, esse livro é um primor, eu nem preciso falar nada, eu fiz até algumas marcações de coisas interessantes sobre química. É um livro muito bem embasado, mas não pensa que ele vai deixar de ser fluido por causa disso. É uma leitura muito fluida, mesmo com questões de matemática, mesmo com explicações de química, mesmo com definições de termos de astronauta, de nave, de coisa, enfim. É muito técnico o livro, mas ao mesmo tempo é muito fluido, porque é o Mark que tá contando pra gente. Então a gente vai acompanhando a linha de raciocínio dele e ele faz com que as coisas sejam mais simples do que elas realmente são. E esse é um livro que traz essa preocupação de manter as coisas fiéis à ciência. Apesar da gente ter uma premissa inicial que já desvirtua um pouco disso, porque a gravidade de Marte é mais baixa que na Terra, então não teria força gravitacional suficiente para criar uma tempestade de areia a ponto de causar esses estragos todos que aponta aqui no livro. Mas de qualquer forma, esse é só um artifício narrativo para fazer com que o personagem fique isolado no planeta. A partir daí, a gente vai ter questões muito aprofundadas, e eu gostei bastante desse livro por causa disso. Ele é um livro que mostra que é possível você criar uma narrativa boa, uma história legal que serve como entretenimento, sem se perder na questão da realidade. Ele é um livro de ficção, mas o tempo todo ele vai estar usando coisas palpáveis, coisas que existem de verdade para construir a sua narrativa. E isso se liga muito bem com um ponto central da história, que é mostrar como ser inteligente é muito bom, meu Deus do céu. O Mark é um personagem muito inteligente, e ele é o tipo de pessoa que almeja ser. Não é aquela pessoa que passou na faculdade tirando boas notas e acabou. Ele é uma pessoa que de fato sabe as coisas, porque numa situação de extrema pressão que ele estava vivendo aqui, lutando pela sobrevivência, ele pôde reunir o conhecimento que ele teve de várias áreas para conseguir sobreviver no planeta que não é a Terra, é em Marte, é tudo diferente. Para mim, a lição desse livro é essa, é o poder do conhecimento, é o poder de você saber verdadeiramente uma coisa, a ponto de quando você precisar daquilo, você tem esse conhecimento. Não porque você leu em algum lugar e decorou e passou na prova e acabou. Não, porque aquilo tá dentro de você, porque você de fato sabe aquilo. Acho esse tipo de história muito poderosa e sempre me faz me sentir muito emocionado. Então eu saí dessa leitura revigorado, porque ele me trouxe esse sentimento de conhecimento é bom. E um dos pontos mais interessantes pra mim é que o livro é muito destoante no seu gênero e no que ele propõe. A gente tem aqui uma história de suspense. A gente vai se importar com esse personagem, a gente não quer que ele morra, a gente quer que ele consiga sobreviver, a gente quer que a Terra descubra que ele tá vivo e que consiga montar um plano de resgate pra ir lá buscar ele. Então, essencialmente, esse era pra ser um livro muito dramático, muito pesado, aquela questão de suspense, meu Deus, tô suando frio. Não que isso não exista, porque a gente se apaixona tanto pelo Mark como personagem que a gente quer ver ele bem. Mas ao mesmo tempo, ele é um personagem muito otimista. Em nenhum momento a gente vê ele depressivo ou pra baixo. É claro que acontecem algumas cenas de desespero que ele fala, eu acho que eu não vou sobreviver, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu preciso arrumar uma solução. Mas isso é tudo no intuito de se levantar, sabe? Se reerguer. Você não vai ver aqui o Mark
desistindo da vida. Você não vai ver ele desistindo de fazer alguma coisa porque ele acha que não vai dar certo. Ele é um personagem muito pra cima, ele é engraçado, o tempo todo ele tá fazendo piadas muito boas por sinal, porque eu ria de muitas delas. Então é um livro que intencionalmente cria essa antítese de sentimento. Ao mesmo tempo que você se sente desesperado pelo personagem, ele tá fazendo piada e você tá rindo e você tá se divertindo com a jornada dele. E isso em nenhum momento me trouxe o sentimento de o autor não soube construir uma história de suspense. Foi propositalmente feito dessa forma e você enxerga isso. É um livro feito para você enxergar que numa situação de desespero, o otimismo e o bom humor às vezes são a chave para você conseguir a solução que você procura. Então não teve como, eu me apaixonei por essa história, me apaixonei pela escrita do Andy. Eu já tinha assistido ao filme de Perdido em Marte, mas eu não me lembrava com detalhes da história, então pra mim, ler o livro mesmo depois de assistir ao filme foi como reencontrar essa história, foi uma surpresa novamente, principalmente porque o livro é contado de um formato diferente, né? Lá a gente tá acompanhando o presente do personagem, a gente tá vendo a tempestade de areia, a gente tá vendo o que ele tá fazendo. Aqui o livro é contado no passado, então a gente só sabe o que o personagem já fez. Ele vai sentar com a gente no momento do dia e falar, hoje eu fiz isso, hoje aconteceu isso. Então mesmo que você já tenha visto o filme, vai valer a pena fazer essa leitura porque vai ser um reencontro com a história de uma nova perspectiva. E aconteceu uma coisa muito louca que eu nunca tinha parado pra pensar até ler esse livro. Sabe quando você tem duas informações, A e B, mas você nunca tinha parado pra pensar que A com B é conflituoso? Não sei, assim, você tem duas informações, mas nunca tinha juntado as duas de fato? Aconteceu comigo lendo Perdido em Marte. A superfície de Marte é nessa cor alaranjada, avermelhada, por causa de óxido de ferro, que tem essa cor. E Marte é mais afastado do Sol do que na Terra, ou seja, as temperaturas médias de lá são bem frias. É abaixo de zero e não é um pouquinho não, é bem abaixo de zero. Ou seja, é congelante. Só que olha só o poder da cor, né? Porque a superfície é vermelha e laranja, eu sempre tive a sensação de que ele era quente, mesmo sabendo que ele era frio. E aí, lendo o livro e ele falando, aqui é frio, eu falei, meu Deus, é verdade! Eu nunca tinha parado para juntar essas duas informações. Então tá aí um bom exemplo de um livro que abriu meus olhos para algo que eu já sabia. Agora eu vou iniciar a leitura de Artemis. Só por Perdido em Marte, Andy Weir já é pra mim. Mas vamos ver, esse vlog é pra fazer a leitura dos 3 livros e dar uma cartada final. Sei que aqui a gente vai encontrar um suspense também, só que numa cidade na Lua. E é só isso que eu sei. Na próxima entrada eu venho aqui dar a minha opinião. E eu gostaria muito de reassistir Perdido em Marte. Eu quero comparar a história do filme, agora que eu já li o livro, pra ver se é uma boa adaptação de fato. Então talvez eu faça isso essa semana também. Vamos lá agora para Artemis. Acabei a leitura de Artemis agora, e eu devo dizer que ela não foi tão boa igual eu gostaria. Só pra você não ficar perdido no tempo desse vlog, tem mais de uma semana que eu gravei o último vídeo. Ou seja, eu passei mais de uma semana lendo Artemis, que é um livro menor do que Perdido em Marte, e isso diz muito. Mas ele não é tão ruim igual eu tô fazendo parecer aqui não. Aqui a gente vai ter uma história praticamente de romance policial. Como eu comentei, tudo que eu sabia é que existia uma cidade na Lua chamada Artemis, e a história ia se passar lá. E é isso que acontece. Artemis é a primeira e única cidade que existe na Lua. E ela é bem diversa, vamos dizer assim, e isso é um ponto muito positivo logo de cara, porque a princípio você poderia imaginar que provavelmente os Estados Unidos colonizou Marte, então todo mundo é americano, e isso não é bem verdade. Na verdade, muito pelo contrário. A gente tem personagens de várias etnias, e isso é interessante porque o autor é norte-americano, ele podia colocar uma coisa muito nacionalista, mas ele fez o oposto disso. Ele mostrou que se existisse uma cidade na Lua, esse ideal do ser humano começar a colonizar a Lua e outros planetas seria um espaço para todo mundo, digamos assim. Enfim, um pequeno comentário antes da gente iniciar a nossa conversa, mas o fato é esse, tá? Tem essa cidade na Lua que se chama Artemis, e a nossa personagem principal se chama Jasmine Bashara, mas todo mundo chama ela de Jazz Bashara, e ela é uma contrabandista. O que significa que ela é freelancer e ela aceita trabalhos de pessoas que estão ali vivendo na Lua para levar coisas da Terra da Lua. Em outras palavras, ela é uma criminosa que trabalha na ilegalidade. Verdade seja dita, é isso que ela é. E por ela ser muçulmana e ser descendente de muçulmanos, isso gera um conflito ali na história, porque ela foi criada apenas pelo pai e ele fez muitos sacrifícios para dar uma boa educação para ela, e meio que ali nesse processo ela se desvirtuou disso e acabou se tornando uma criminosa, mas ela mesma enxerga que é culpa das escolhas que ela tomou e culpa de algumas coisas que aconteceram ao longo da vida dela, que a gente vai conhecer aqui na história, que fizeram ela não ter grande
grandes oportunidades assim na vida. A gente de cara encontra com ela no primeiro capítulo tentando passar num teste para ser uma profissional normal, digamos assim, só que ela acaba não passando, então volta pro plano A e vamos ser contrabandista mesmo. E nessa parte inicial, a história ela é parada, mas ela é parada por um bom motivo. E o motivo é a cidade na Lua. Existe toda uma dinâmica para essa cidade existir. E se você é minimamente leigo no assunto vida espacial, vida fora na Terra, existe muita coisa que precisa ser feita de logística para uma cidade existir, para nós seres humanos conseguirmos sobreviver na Lua. E todo esse início de história é dedicado para a gente conhecer um pouco a personagem principal, mas também entender a dinâmica dessa cidade. E eu vou te falar uma coisa, eu dei a nota que eu dei por causa dessa cidade. Eu gostei demais de como tudo foi construído. E é uma coisa interessante porque se a gente pensar assim em grandes ficções científicas que se passam no espaço, em que o ser humano está no espaço, eu consigo pensar em um monte de título de livro, mas em todos esses livros a civilização já está estabelecida fora da Terra. Eu não consigo pensar em nenhuma história que parte do princípio, sabe? Que parte do primeiro lugar em que o ser humano colonizou fora da Terra. E esse livro mostra essa possibilidade e dá brecha para o autor construir muita coisa interessante. Muita coisa que ele imagina que seria caso a gente viesse a colonizar a Lua. Então, para mim, a parte inicial do livro foi muito interessante, mesmo que a história não estava sendo desenvolvida. O que não é 100% verdade, porque pode parecer que não acontece nada no início da história, só vai ficar um bando de introdução da cidade. Não é isso. A gente vai vendo a personagem vivendo e conforme ela vai vivendo, ela vai explicando coisas pra gente. Só que é inegável que o ritmo acelera muito da metade pro final. É tipo assim, é drástico. Parece dois livros completamente diferentes até, porque o final, a metade pro final, é muito alucinante. Acontece um monte de coisa, é o tempo todo tiro, porradaria e bomba, quase que literalmente. Então assim, pesando, eu diria que é um livro que trabalha bem as duas questões, a introdução do universo que o autor quis criar e também o enredo, né, a história, o que a personagem principal precisa desenvolver ali. E o que vai acontecer é que a Jazz é contrabandista, né, então ela vai aceitar um trabalho que vão oferecer 1 milhão de moedas ali da Lua para ela destruir uma empresa de alumínio que tem ali na Lua. Ela não vai ficar 100% confortável nisso não. Ela acha que tem gente barra pesada por trás dessa encomenda aí. Mas 1 milhão, né? Ela tá precisando da grana, isso vai mudar a vida dela, então ela vai aceitar esse serviço. E aí vai virar uma bola de neve, como eu falei. Mais ou menos ali em 50% a gente vai ter um assassinato, e a partir desse assassinato a gente vai ter uma história de romance policial. A Jazz vai ser uma das suspeitas, vamos dizer assim, então ela vai precisar fugir, ao mesmo tempo ela precisa reverter essa situação, enquanto ao mesmo tempo ela ainda vai tentar cumprir a missão pela qual ela foi paga. Então tem muita coisa acontecendo no livro. E você sabe que tem brasileiro em todo lugar, né? Pois é, tem brasileiro na Lua também. Essa empresa de alumínio, quem é a dona da empresa é uma brasileira e não só isso, é a máfia brasileira. E aí eu achei muito oportuno, porque serve pra lavagem de dinheiro, serve pra um monte de coisa ilícita. Acertou, hein, Andy? Brincadeiras à parte, mas isso é só pra mostrar que realmente a Lua não é feita só de norte-americano. Ele colocou bastante nacionalidade e bastante gente importante e personagens importantes pra demonstrar que a Lua é pra todos. Se a gente for de fato colonizar outros planetas, ele, na cabeça dele, idealiza que isso será benéfico pra humanidade como um todo e não só pra uma parcela da humanidade. Acho que isso vai ser verdade? Não acho, mas pelo menos foi bonitinho ele tentar. Apesar da gente ter uma história muito boa aqui, e é realmente alucinante, gente, o tempo todo vai estar acontecendo alguma coisa. Algumas coisas não bateram pra mim. E principalmente se eu considerar esse aqui como um livro único, algumas coisas parecem perder um pouco de sentido. Quando eu acabei o livro, eu tive a sensação de ser o primeiro volume de uma série ou de uma trilogia. E eu acho que se ele fosse de fato, eu acharia a leitura um pouco melhor. Para um livro único, e principalmente para um livro único que eu li do mesmo autor depois de ler Perdido em Marte, eu achei ele um pouco inferior. Aqui a gente tem uma estrutura narrativa um pouco mais usual. É um livro na primeira pessoa, a personagem vai estar contando a história pra ela no presente, e a gente também tem poucos capítulos, então isso vai de contraponto a Perdido em Marte, que é contado numa outra estrutura, com capítulos muito curtos, então a leitura desse livro aqui foi um pouco mais arrastada por causa disso, mas ao mesmo tempo eu não senti uma conexão muito forte com a Jazz, da mesma forma que eu senti com o Mark. E o ponto principal é que pra mim eles são muito parecidos. Sabe aquele tipo de autor que parece que não consegue escrever vários personagens? Todos os personagens parecem o mesmo. Você lê vários livros do mesmo autor
que tem personagens diferentes, mas eles parecem o mesmo protagonista. Eu senti um pouco disso aqui. A Jazz ela é um pouco diferente do Mark em alguns momentos, mas aquele tom de humor que tem em Perdido em Marte, aquela coisa meio irônica, meio sacana, não sei, um molejo na fala, todas essas características os dois personagens vão compartilhar. Então o tempo todo eu ficava, é um outro personagem, mas não tá aparecendo, não tá forte o suficiente. De novo, eu li os dois livros em sequência, então isso com certeza afetou a minha experiência. Se eu tivesse demorado anos para ler, talvez a minha opinião tivesse sido outra. E vale ressaltar que esse livro aqui foi lançado em 2017, esqueci de comentar no início do vídeo. Perdido em Marte foi de 2014, esse aqui foi de 2017, então tivemos 3 anos aí de espera por um novo livro. Com certeza quem é fã do autor e lê os livros separadamente deve ter tido uma impressão diferente, mas eu como li seguido, me soou muito parecido e eu não gosto muito disso. Só que aí ao mesmo tempo é um ponto positivo porque a estrutura é diferente. Então até quando ele errou, no meu ver, ele acertou, porque ele podia ter simplesmente repetido a fórmula. Só que o fato da gente acompanhar a personagem faz com que seja ligeiramente diferente. Foi difícil balancear essas minhas duas opiniões conflitantes e no fim eu cheguei à conclusão de que o autor gosta de escrever personagens desse tipo, ele gosta de colocar essas coisinhas irônicas, essas piadinhas em algum momento da narrativa, uns trocadilhos assim, mas é engraçadinho. Artemis também tem o tom cômico de Perdido em Marte, só que eu preferi em Perdido em Marte. É isso, basicamente. Eu acabei dando 3 estrelas e meia pra esse livro, com muita vontade de dar 3. Eu só não dei 3 porque... ciência. O livro é, talvez, ouso dizer, mais carregado em embasamento científico do que Perdido em Marte. Então, se você não é o leitor que vai querer ouvir falar sobre gases tóxicos, sobre concentração, sobre diferença de pressão, sobre essas coisas, meu filho, tu não vai acompanhar nada aqui em Artemis. Mas se você é esse tipo de leitor, bem-vindo! Pode se inscrever aqui nesse canal, porque a gente vai falar muito sobre esse tipo de livro, e você vai gostar de Artemis. A leitura não vai ser um problema pra você. Só que aqui, de novo, dinâmica do ser humano vivendo na Lua. Gravidade, oxigênio, pressão, atmosfera, raios solares, tudo é muito escrito, tudo precisa de muita explicação. O próprio desenvolvimento da história do crime do livro vai envolver substâncias químicas, tóxicas, enfim. Então é um livro também carregado nisso. E isso é muito positivo, porque eu gosto disso. Vou dar 3 estrelas e meia sim, porque se eu dou 3 estrelas e meia para livro bobinho, eu posso dar para um livro inteligente também. Por mais que eu não tenha gostado tanto assim da narrativa. Mas eu recomendo a leitura dele de qualquer forma, porque eu acho ele um livro muito interessante, de um romance policial que se passa na Lua. E principalmente ele me trouxe uma sensação que eu nunca imaginei que eu sentiria, que é, meu Deus, como é bom ler um livro adulto que não precisa ficar pisando em ovos para descrever coisa. É um livro muito bruto em alguns momentos, sabe? Vai falar um monte de palavrão, vai falar um monte de palavra chula, tem coisa sexual quase o tempo inteiro, que é algo que eu super me incomodo, mas ao mesmo tempo, ultimamente, eu tô me incomodando tanto com essa coisa. Ai, eu tenho que falar disso dessa forma. Ai, eu não posso usar essa palavra porque não sei o que lá. Tá me irritando tanto essa coisa que ver um livro adulto de um cara que não tá nem aí pra isso, você fala assim, é vida adulta, minha filha, vida real, acorda pra vida, é assim que a gente fala, é assim que a gente age. Nossa, foi uma sensação maravilhosa. Tô quase aumentando para 4 estrelas. E uma coisa interessante desse livro é que ele tem um mapa. Eu nem cheguei a comentar disso de Perdido em Marte. A gente também tem um mapa naquele livro. E eu achei incrível, porque assim, zero obrigação dele de fazer um mapa da cidade. E não só tem um mapa da cidade, como a gente tem 4. É muito fácil de você se localizar. A personagem fala, eu fui pra tal lugar, aí você vem aqui no mapa e vai acompanhando a rota dela. Muito bom, sabe? Tá de parabéns pelo compromisso. Acabei de sair aí de um vlog de leitura de livros de fantasia que não trazem mapa. E quando traz mapa, não descreve direito a cidade que tá na história não tá no mapa, enfim, encontrar assim um trabalho completo mostra o carinho do autor pela história, e isso com certeza conquista. Quando eu sinto que o autor não tá nem aí pro livro que ele escreveu, pra que eu vou tá aí, sabe? Se nem você se importa com a sua história, eu que não vou me importar. Eu senti isso, eu senti que ele elaborou um negócio muito interessante, então, mesmo não tendo tanta afinidade assim com a história, eu ainda assim curti. E agora vamos para a última leitura. Vamos para Devoradores de Estrelas, o último lançamento do autor. Estou nervosíssimo. Eu espero gostar dessa leitura. E se você quiser ganhar esse livro, acho melhor você continuar assistindo esse vlog. Talvez a gente tenha coisa aí mais pra frente. Agora, deixa eu ler. Preciso correr. Rufem os tambores, chegou a hora de eu contar minha opinião sobre Devoradores de Estrelas e também bater o martelo. Será que Andy Weir é pra mim? Depois dessa jornada incrível que você acompanhou nesse vlog, com a leitura de 3 livros do mesmo autor, será que eu ainda vou querer continuar lendo Andy Weir e ansiar pelo próximo lançamento do autor?
Fica aí até o final que já já você vai saber. Primeiro eu vou começar com a minha opinião sobre Devoradores de Estrelas. Eu tenho uma informação muito importante para te dar nessa introdução que eu acho que vai resumir muito bem o que eu quero dizer. Devoradores de Estrelas é um livro que tem algumas páginas a mais que Perdido em Marte, mas eu li no mesmo período de tempo. Em 3 dias eu fiz a leitura. Sabe o que isso quer dizer? Sim, Devoradores de Estrelas é maravilhoso, sem tirar nem pôr. Vai ficar muito difícil de eu contar sobre o que é Devoradores de Estrelas e já já você vai entender o porquê, mas eu vou fazer o meu melhor para não dar spoilers, tentar aprofundar a minha opinião sem atrapalhar a sua experiência de leitura. Eu tenho certeza que daqui a alguns minutos você vai ficar alucinado para ler esse livro, e se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu li nesse vlog, o link da Amazon vai estar lá na descrição. Comprando por esse link você apoia o nosso trabalho. E mais especificamente para Devoradores de Estrelas, a Suma convidou a gente para fazer um sorteio. Presta atenção que na aba da comunidade aqui no YouTube vai sair um formulário para você preencher e concorrer a um Devoradores de Estrelas. Se você estiver assistindo esse vídeo depois de 4 de julho de 2021, ignora essa informação. Vamos lá, gente. Devoradores de Estrelas é um livro que conta muito com a sua experiência. Porque a sinopse ela é muito misteriosa, ela não revela muita coisa e existe um motivo para ela fazer isso. O leitor precisa embarcar nessa leitura sem saber de absolutamente nada, porque ao longo das páginas e da leitura você vai se deliciar com todas as descobertas que você e o protagonista vai fazer. Vamos lá. Só para você não ficar perdido, a premissa é a seguinte: um homem não lembra quem ele é, não sabe seu nome, não sabe de nada, acorda num lugar que ele não sabe o que é, não sabe onde ele tá, tem um equipamento com uma inteligência artificial perguntando coisas para ele que ele não sabe responder, inclusive qual é o nome dele, e ele acorda nessa mistura de sentimentos de onde eu tô, quem eu sou, o que é que eu tô fazendo aqui, e é isso. Ao longo do processo, ele vai tentar descobrir quem ele é, o que é que ele tá fazendo ali e qual é a missão dele. Conforme as coisas vão evoluindo, ele vai tendo flashes de memória, fragmentos do passado dele vão sendo expostos, tanto pra ele quanto pra gente, e aí a gente vai montando o cenário na nossa cabeça e entendendo aos poucos o que tá acontecendo ali. Vou revelar só uma coisinha aqui. De início, ele consegue lembrar o nome dele. Ali nos primeiros 10% do livro, ele já sabe o nome dele, o que ele faz, e isso dá acesso pra ele a uma sala que ele encontra nada mais nada menos que 2 corpos. Sim, tem 2 pessoas mortas no lugar onde ele tá, e o que tá acontecendo, meu Deus do céu. E é assim que vai funcionar a narrativa de Devoradores de Estrelas, intercalando a vida dele no presente, esse personagem, esse homem tentando desvendar quem ele é, e em alguns momentos essa narrativa vai ser cortada para fragmentos do passado que serão revelados. Então é um livro que já puxa você para se identificar muito com o personagem, porque de início nem você, nem o próprio personagem sabe o que está acontecendo. Vocês dois vão assumir o mesmo papel na narrativa e ir descobrindo as coisas juntos. Isso é um artifício muito interessante porque vai te aproximar ainda mais do personagem. E acredita, você vai fazer uma viagem e você vai amar essa leitura. É um livro sensacional, pra mim ele acerta em muitos pontos. Sim, ele é melhor que Perdido em Marte, eu achei. Tudo que o Andy acertou com Perdido em Marte, ele aqui retorna com esses elementos, só que 3 vezes melhor. O personagem principal, ele também é muito inteligente e ele vai precisar resolver algumas coisas. Assim que ele acorda, ele nem lembra quem ele é, mas ele já tá fazendo um experimento para calcular a gravidade de onde ele tá. Só pra você sentir. Com isso, ele acha um número maior do que a gravidade na Terra. Aí ele já sabe que ele não tá na Terra. E aí vai seguindo. A gente vai montando junto o quebra-cabeça. Eu vou precisar fazer uma revelação aqui rapidinho. Eu prometo que não é spoiler, tá? Isso tá desde o início sendo introduzido. Mas esse vai ser um livro que vai tratar sobre alienígenas, vida fora da Terra. E a gente vai conhecer aqui essa forma de vida que o personagem dá o nome de astrofágico. Pelos motivos que você vai entender lendo o livro. E se você me perguntasse há 5 anos atrás o que eu achava de história de alienígena, provavelmente eu ia responder pra você: muito bobo. Ah, engraçadinho, né? Não curto não. Só que hoje os meus livros favoritos de ficção científica são de histórias de alienígena. O Fim da Infância, O Problema dos 3 Corpos e Devoradores de Estrela. Sim, eu estou colocando esse livro como um dos meus favoritos da vida de ficção científica. Isso não é pouco. As coisas que eu senti lendo esse livro logo de início, o livro me pegou logo no primeiro capítulo. Eu não consigo te descrever. Aquela sensação de Perdido em Marte que eu comentei aí anteriormente, o personagem ser inteligente e ele ser capaz de resolver problemas porque ele tem o conhecimento para aquilo, isso aqui é melhor ainda, porque o personagem principal, ele é mais humilde do que o personagem de Perdido em Marte. Tudo em torno do personagem principal desse livro faz muito sentido e é muito cativante. Só que ele também traz essa sensação
sensação de eu tenho conhecimento, eu consigo resolver esses problemas. Mais uma vez, histórias de olha como ser inteligente é muito bom. Isso me pegou novamente. Só que aqui esse sentimento foi mais acentuado por causa do personagem principal. E aí você vai ter que ler pra entender. Eu não quero dar spoiler não. Mas são níveis completamente diferentes entre os dois personagens, né? Então eu consegui me relacionar muito mais com esse aqui do que com o Mark de Perdido em Marte. Mas é isso, ao longo da leitura você vai sendo transportado para esse mundo e tudo vai fazendo tão sentido, porque você vai descobrindo as coisas junto. É um livro que também vai ter muita coisa de ciência, muita coisa interessante. Um ponto principal abordado nesse livro, assim, só um de muitas outras camadas de brinde para você aqui: panspermia, a teoria de que a vida no planeta Terra surgiu a partir de um ancestral alienígena. Isso é explorado aqui nesse livro, e de uma forma muito interessante que o autor consegue liberar a imaginação. É uma teoria científica, mas ele não está escrevendo um artigo, ele está escrevendo um livro, então ele pode deixar a imaginação falar mais alto, apesar dos fatos científicos. E gente, de verdade, lendo esse livro, eu ficava tão animado junto com o personagem, eu ficava tão desesperado com as situações dele, e pra mim o livro combina muito bem. A gente tem aqui novamente um suspense, uma coisa que deveria ser dramática, porque a vida na Terra tá ameaçada de extinção, devo falar isso, então assim, apocalipse. É pra ser um negócio super tenso, só que ao mesmo tempo a história é cativante e emocionante e é otimista. O livro termina e você sai com um coração tão quente de esperança, porque você consegue enxergar o bem da humanidade e valores como a amizade, o companheirismo. Tudo isso é tão bem explorado nesse livro que cria aquela diferença de sentimento que eu comentei em Perdido em Marte, só que não como forma de afastar a narrativa do tom da história, mas sim de aproximar. De sim, estamos vivendo uma situação desesperadora, mas a gente também pode ver o bom. A gente pode permanecer bom, a gente pode permanecer otimista, alegre, enfim. Eu juro que eu não consigo explicar mais a minha opinião sobre por que eu gostei desse livro sem revelar coisas da história, e eu não quero fazer isso com você. Você vai ter que viver essa jornada, e quando chegar lá no final do livro, você vai me entender e vai me agradecer por ter te indicado essa leitura. Acredita em mim. Mas vamos lá, Lucas Carrasco agora para encerrar esse vlog. Andy Weir é pra mim? Eu vou fazer um ranking e resumir a minha opinião aqui agora entre os 3 livros. Devoradores de Estrela está sendo representado pelo Kindle, porque eu ainda não tenho a cópia física. E vou explicar os meus motivos. Vamos lá. Em terceiro lugar, temos Artemis. E antes de gravar esse vídeo eu tava editando a entrada do vlog anterior e eu devo dizer que eu aumentei a nota dele pra 4 sim. Aumentei pra 4 estrelas porque achei muito injusto, 3,5. Tava muito baixo. Eu tava me assistindo falar do livro e aí eu lembrei da minha experiência e falei, não, eu já dei 4 estrelas pra livros tão piores do que Artemis, eu acho meio injusto. Então dei 4. Segundo, nós temos Perdido em Marte, essa aventura maravilhosa, um personagem muito cativante. Todos os problemas e todas as soluções são muito elaboradas. Enfim, gostei demais de Perdido em Marte, mas a sensação de ler Devoradores de Estrela, a emoção que esse livro passa, eu juro, eu não consigo descrever. Isso aqui pra mim tá acima. Eu tenho dado muito valor pra livros que me façam sentir coisas ultimamente. Não por ser uma leitura boa e eu reconhecer que o livro é bom, mas que ele me crie um sentimento de, cara, é bom ser leitor pra encontrar livros como esse. E sim, Perdido em Marte fez isso comigo, mas Devoradores de Estrela foi sensacional. Talvez porque eu não soubesse nada da história, talvez. Eu embarquei de cabeça aberta e fui profundamente desse livro. Eu peguei na mão do Andy e ele falou, deixa eu te contar uma história que vai aquecer o seu coração. E eu fui. E ele, sem dúvida, foi o melhor favoritado do ano, favoritado da vida. Quero muito que você tenha a oportunidade de ler esse livro, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, diante disso, Andy Weir é pra mim? Sim. Andy Weir é pra mim, você já deve ter reparado, mas não vou dar só uma resposta vazia de sim ou não, vou me justificar. Andy Weir é pra mim sim, mas quando ele escreve uma coisa mais elaborada. O que eu quero dizer com isso? Perdido em Marte e Devoradores de Estrela tem uma estrutura narrativa incomum. Perdido em Marte é feito naquele formato de diário de bordo, e em alguns momentos a gente tem pontos de vista de outros personagens, e Devoradores de Estrela tem a dupla linha temporal, digamos assim, entre passado e presente, sendo que o passado não é só revelado pra gente, e sim pro próprio protagonista. É ele que tá lembrando daquele passado. Isso cria uma diferença de narrativa muito boa, que Artemis não existe. Artemis é uma narrativa comum. Por si só não é ruim, mas eu percebi que Andy Weir é pra mim quando ele escreve uma coisa fora da caixinha. Quando a narrativa é normal, eu gosto, eu acho interessante, eu aplaudo ele pelas coisas que ele consegue escrever, mas pra me fazer sentir leitor de verdade, aquele leitor que gosta de ler mesmo, que, meu Deus do
céu, que bom que eu li isso, Andy Weir tem que escrever uma coisa fora da caixinha. E felizmente ele me entregou isso com Devoradores de Estrelas. Gente do céu, eu juro pra você, esse livro é muito bom, vale muito a pena. Agora eu quero saber o que você achou de todos esses livros, me conta aí nos comentários. E se você tem uma sugestão do próximo autor pra esse quadro, o que você quer me ver lendo e testando aqui? Tem que ser alguém que eu nunca li nada. Me deixa aí nos comentários que eu já tenho algumas apostas pro próximo volume. Antes de ir, eu quero agradecer o Thiago Alves e todos os outros apoiadores do canal. Muito obrigado pela força que vocês dão pra gente, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Saber que a gente tem pessoas que se identificam com a gente e que a gente pode contar pra desabafar, falar coisas dos bastidores. Ou como no caso do Thiago, que é professor também e gosta de ensinar, passar conhecimento, a gente tá fazendo isso aqui também, então enfim. É muito bom ter a companhia de vocês. Se você quiser se tornar um apoiador, olha o link lá na descrição da nossa campanha do Apoia-se. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha, por favor. Tem muita gente lendo ficção científica por aí que não conhece esse canal. Isso é um atentado, gente. Não faz isso com essa pessoa, não. Vamos salvar a humanidade. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.